Shri Chaitanya Manobhistam Statutam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Takam Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadale Krishna Krishna Bhataya Tabhataya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gora Bhattavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihinaya Parada Lakshaya Shibtascha Kamadi Taranga Madhya Kripa Maitvam Sharanam Prapana Inde Namaste Charanara Vindam Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhuras Matasya Padami Radham Karna Varadram Tato Mamanyasti Gati Nakavi Jai Gurangama Prabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj Jai Shri Navadvip Dham Karikam Ki Jai. Então hoje, terça-feira, nós estudamos, lemos, procuramos compreender um pouquinho mais o Shri Manassiksha, que é a literatura sem precedente de Srila Raghunath Das Goswami, chamado de Acharya de Prayojana. Prayojana Gyan. Ele é, entre os seguidores de Mahaprabhu, aquele que recebe a misericórdia de Mahaprabhu para nos ensinar, nos mostrar qual é a meta máxima da vida. Prema Prayojana. Prema Bhakti. E este livro, Shri Manassiksha, é um dos recursos ou uma das estratégias pelas quais ele registra eternamente essa orientação. É um texto sacratíssimo que a gente precisa ler e reler, como Srila Gurudeva e também Srila Vana Maharaj, os dois em uníssono estão sempre falando. Não são livros que você vai ler, eu já li esse livro. Na verdade, isso não existe se você quer praticar sadhana em bhajan, né? Você nunca vai poder dizer, eu já li a Gita, eu já li Srimad Bhagavatam. Não é assim. Porque a gente precisa ler, reler, refletir, ouvir do sadhu, como Srila Vana Maharaj também fala, né? Ele fala, você ouve o Harikatha e depois você vai na fonte do Harikatha, que é Shastra, Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Ujjvala Nilamani, Shri Manassiksha. Então você ouve o Harikatha e depois você vai ler esse Harikatha que está imortalizadamente presente na forma de um livro, um grantha, né? Então é o que nós estamos tentando fazer seguindo a orientação dos nossos sadhus. E estamos no 5º verso. Asa chesta kasta prada vikata pashalibir iha prakamam kamadi prakarta patapati vyatikarai gale badva hani ham iti bakabid vatmapa gane guru tvam utkaram avati sayata tvam manair taha. A luxúria, a raiva e assim por diante são um bando de criminosos que nos assaltam de repente na estrada aberta da vida material. Eles, a luxúria, a raiva e assim por diante, amarraram o meu pescoço licenciosamente, caprichosamente, com as cordas torturantes e aterrorizantes dos maus feitos, das ações perversas, e deste modo estão me matando. Essas cordas estão me matando. Então isso é o que Raghunath Das Goswami diz que a sua mente deve fazer. Ele fala assim, mente, falando desta maneira, você precisa chorar do fundo do seu coração aos devotos poderosos e misericordiosos, que são os protetores do caminho da devoção, que leva a Shri Krishna, o matador de Bakasura. Ouvindo o seu choro de dar dó, de dar pena, eles com certeza haverão de protegê-la de semelhante condição. Então,
verso importantésimo, em que novamente, em todos os versos anteriores, se eu não me engano, vamos confirmar, em todos os versos anteriores, quase certeza absoluta, Srila Raghunath Das Goswami glorifica os Vaishnavas. Especialmente no verso 3º, que ele vai falar de Swarupa Damodar, Rupa Goswami, Rai Ramananda, Sanatana Goswami Pal. E esse é o verso 3º. O verso 2º, ele fala de Shri Chaitanya Mahaprabhu e do mestre espiritual. E no primeiro ele fala de das 3 classes de Vaishnavas, de Gurudeva, todas as manifestações de Gurudeva. Então, é uma constante na nossa vida. Deve ser uma constante na nossa vida refletirmos sobre o exemplo dos grandes Vaishnavas. Porque o que Srila Rupa Goswami fala e que Srila Raghunath Das Goswami repete e ratifica e confirma é que a gente deve estar sempre aos cuidados, ao refúgio de um Vaishnava superior. Então agora vamos começar a ler o comentário de Srila. Deixa eu ver aqui, só confirmar uma coisa, que eu estou achando que esse é o comentário. Isso, esse é o comentário de Srila Gurudeva. O verso 5º tem um comentário breve em comparação com os comentários de outros versos. E, na verdade, é Gurudeva já comentando, fazendo o que se chama Bhavanuvada, ou explicando os significados internos, intrínsecos do comentário Shri Bhajana Darpana, de Srila Darpana, de Srila Bhaktivinoda Thakur, ao 5º verso do Srimad Shishya. Número 1, ele vai dividir o comentário entre os números 1, 2 e 3, que são frases dentro do verso número 5. Primeiro, Kamadi Prakata Patapati Vyatikara, a luxúria, a raiva, a cobiça, que são os agressores reunidos na estrada aberta da vida material. O tempo todo, não para. Eles são parte integrante da existência material. Todos eles têm a sua contrapartida no mundo espiritual. Shrimati Radhika fica com raiva, mas a raiva dela é completamente transcendental. Ela fica com raiva, fica com ciúme raivoso de Krishna. As gopis têm luxúria transcendental, têm kama, luxúria transcendental para se encontrar com Krishna, para servir a Krishna. Então, esses inimigos, quando estão ocupados a serviço da alma condicionada, de maneira que a alma condicionada fique mais e mais presa à existência material, eles são chamados Kamadi Prakata Patapati Vyatikara. Eles são chamados de agressores. Eles estão agredindo a diva, mas a diva está tão iludida que ela pensa que as agressões desses inimigos são como passar uma pena de pavão no rosto, uma pluminha no rosto, assim, como se fosse uma brincadeira. Aí Gurudeva fala que a luxúria, a raiva, a cobiça, a ilusão, o orgulho, a inveja são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 criminosos na estrada aberta da vida material. A palavra Vyatikara significa encontro.
É que esses inimigos, eles se encontram comigo na estrada aberta da minha vida material. E ali reunidos, esses 6 criminosos assaltam suas vítimas no caminho da vida material. Na Gita 2.6263, encontramos a seguinte afirmação relativa à luxúria, à raiva e assim por diante. Muito importante esses 2 versos. Dhyayato vishayam punsa sangasteshu pajayate sangat sanjayate kamat krodho vijayate krodat bhavati samoha samohat smriti vibhamaha smriti brahmshad bujinashat pranashyati. Então aqui Krishna está dando só um minutinho. Krishna está dando nesses 2 versos, ele está dando um mapa do problema, né? Ou como se manifesta, como se instaura a doença da vida material na consciência da alma condicionada. Ele fala aqui, enquanto contempla os objetos dos sentidos, a alma condicionada desenvolve apego por eles. Apego aos objetos sentidos, né? Então, enquanto contempla os objetos sentidos, a alma condicionada se apega aos mesmos, né? É muito prático o que Krishna está falando. Se você usa o sentido da visão para contemplar alguma forma, algum objeto que tem forma, e você contempla, né? Por exemplo, eu gosto sempre de brincar, você passa na Cacau Show, aí você olha na vitrine e vê todos aqueles chocolatinhos fazendo assim com você, oi, tudo bem? E aí você, os seus olhos ficam, né? Aí você se apega àqueles chocolatinhos, e depois desse apego, continua Krishna dizendo, surge a luxúria, ou a gula, no caso do chocolate, de desfrutar desses objetos, né? Você usou o seu sentido da visão para entrar em contato com aquelas formas escurinhas de chocolate, e aí você se apegou e depois brotou o desejo, né? A luxúria, um sinônimo de luxúria é desejo, o desejo de desfrutar daqueles objetos chocolatófagos. Mas aí acontece que você está sem grana, mas daquela gula que não for satisfeita, surgirá a raiva. Krishna continua dizendo, né? Que você pode ter o desejo material, mas segundo o seu karma, você muitas vezes não vai ter esse desejo satisfeito imediatamente, e você vai ficar com raiva. E da raiva vem a ilusão. Você fica com raiva, aí todo o seu bom senso, tudo que, por exemplo, você é devota, todo o seu bom senso vai para o espaço. Porque agora você quer descobrir um meio para conseguir aquele chocolate maldito. Não é? Mas aí você fica iludido ou iludida. Não, eu preciso, o chocolate é tudo para mim. E da ilusão vem a confusão da memória. Perdeu toda a compostura. Aí Krishna, como se não bastasse, ele continua descrevendo esse mapa do problema, que da confusão da memória, a inteligência, ou em outras palavras, Jnana Shakti, a faculdade da sabedoria, desaparece. E quando a inteligência desaparece, a alma condicionada mergulha novamente no prazer material. Dessa maneira, ela fica
presa na armadilha do ciclo da existência material e sofre os resultados de suas atividades mundanas. Então esses dois versos, se a gente consegue guardar o conteúdo místico desses dois versos na mente e no coração, a nossa vida espiritual e mesmo a nossa vida no mundo material vão ser muito mais tranquilas, né? Mas é isso que Raghunath Das Goswami está falando com a sua mente. Ela tem que orar para os Vaishnavas, orar aos pés de lótus de Mahaprabhu, aos pés de lótus de Radha Krishna. Olha só esses inimigos, eles me assaltaram, me saquearam no meio da estrada aberta da minha própria vida material, e eles amarraram ao meu pescoço com as cordas terríveis, torturantes dos maus feitos, das atividades doidas que eu realizei. Eu mesmo realizei essa atividade. E essas cordas que eles amarram estão apertando o meu pescoço e me sufocando e praticamente a ponto de me matar. A Srila Baladeva Vidyabhushana explica o significado desses versos em seu comentário conhecido como Gita Bhushana Bhashya. Aí tem uma citação em sânscrito. Viditendriyasyapi maya niveshita manasa punar anarto durbara ityaha jayata iti duyabhyam vishayam shabdabdin sukha hetuta buddhya jayataha punapunascintayato. Então, isso aqui é um trecho da explicação que ele dá ao verso 62 do segundo capítulo da Gita, que esse é o Gita Bhushana Bhashya, o comentário de Srila Baladeva Vidyabhushana Prabhu, que é a base da Gita de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhagavad Gita como ele é. Ele dedica a sua Gita a Srila Baladeva Vidyabhushana Prabhu, que escreveu o Govinda Bhashya, não só a Gita Bhushana Bhashya, mas ele escreveu também o Govinda Bhashya, inspirado diretamente por Govinda Jiva. E assim ele compôs o comentário ao Vedanta Sutra, do ponto de vista da filosofia de Gauranga Mahaprabhu. Então ele é muito importante. Então aqui ele está fazendo seu comentário a esses dois versos que descrevem esse caminho que a alma condicionada segue, trilha, quando se deixa controlar pela mente. Sankalpa Vikalpa, Sankalpa Vikalpa, Sankalpa Vikalpa. Eu quero chocolate, não quero chocolate. Eu quero me casar, não quero me casar. Eu quero me separar, não quero me separar. Eu quero praticar, não quero praticar. Aí, a tradução que Gurudeva dá, um comentário a esse comentário, ele diz: é absolutamente impossível livrar-se dos anatas compostos de luxúria, raiva e assim por diante, exclusivamente restringindo a mente pelo cultivo do conhecimento impessoal, da prática de yoga mística, da prática de austeridades, sem que se fixe a mente nos pés de lótus de Bhagavan. Então isso é Viditendriyasyapi maya niveshita manasa puna anarto durbara ityara jayata iti duyabhyam vishayam shabdabdin shuka hetuta buddhya jayata puna cintayato. Srila Baladeva Vidyabhushana está dizendo, é praticamente impossível, se você quer se livrar desses inimigos que estão atormentando a sua consciência, fazendo o seu coração pesar, sua consciência pesar, e se você tenta se livrar deles exclusivamente restringindo a sua mente, controlando a sua mente pelo cultivo do conhecimento impessoal, pela prática do yoga místico e pela prática de austeridades, sem fixar a mente nos pés de lótus de Bhagavan, não é possível. Quando alguém considera que os objetos dos sentidos, ou seja, a forma, o gosto, o cheiro, o toque e o som, são fontes de felicidade. O que ele faz? Essa pessoa que tem
esse conceito. Qual é o conceito? Qual é o conceito de 99,9% da humanidade? O conceito é que os objetos que os sentidos podem alcançar, né, a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, que esses objetos são a fonte da felicidade. E por isso, como a população mundial praticamente inteira está meditando nesses objetos dos sentidos, o que ela faz? Ela medita constantemente nele, usa a mente, ela usa a sua mente para meditar, né, nesses objetos. O alimento, a forma bonita, o som que atrai, né, a forma aveludada, a pele jovem, né? Então, quando fazem isso, mesmo grandes yogis desenvolvem apego a esses objetos. O apego leva ao desejo de desfrutar, e quando o desfrute é impedido, aí surge a raiva. Da raiva surge a ilusão, que aqui se refere à perda da inteligência ou sabedoria pela qual se discrimina entre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E dessa ilusão, a memória se confunde, o que significa dizer que aquela pessoa que está nesse labirinto se desvia da tentativa de conquistar os sentidos. E quando a memória se confunde, a inteligência desaparece. Isso significa que o cultivo do conhecimento da autorrealização, Atma Jnana, é destruído neste momento. Por fim, quando a inteligência é destruída, há uma extinção total, um pranashyati. A palavra pranashyati é usada aqui, significa, Krishna usa essa palavra, deixa eu ver aqui, buddhi nashat pranashyati, é a última palavra que Krishna usa no segundo verso, 62. É usada aqui, significando que aquela alma condicionada mergulha de novo no prazer dos sentidos. Então, Gurudeva diz que a conclusão é que é impossível conquistar a mente irreprimível. É impossível conquistar a mente irreprimível sem que nos refugiemos em Shiva Bhagavan. A mente descontrolada é a raiz, é a causa fundamental de todos esses graves anatas. Portanto, aqueles que desejam controlar a mente precisam adorar o Senhor Supremo. Este é o dever principal e exclusivo de todos os seres vivos. Então esse verso é importantíssimo. Como que Srila Raghunath Das Goswami está revelando algo profundo da psicologia humana, né? A psicologia humana. E algo que nos impede de abrir a porta de Bhakti. Abrir o portal que, uma vez aberto, nos deixa entrar em outra realidade. Entrar na realidade. Na realidade absoluta. Na terra de Krishna e na terra de Mahaprabhu. Então o Gurudeva continua. Asat chesta kasta prada vikata pasha. As cordas torturantes e amedrontadoras das ações perversas. O ser vivo fica amarrado pelo pescoço
pelas cordas dolorosas e terríveis dos maus feitos, das más ações que são desempenhadas pelos 6 inimigos supramencionados, a luxúria, a raiva e assim por diante. A diva não tem nada a ver com isso, na verdade. A única coisa que a diva, a única responsabilidade que a diva tem nessa história é o desejo original. Mas uma vez que ela tenha cultivado esse desejo de desfrutar separadamente de Krishna, o resto tudo é tipo uma bola de neve que vai descendo a montanha. Agora ela está completamente em coma, a diva. E por isso, como Gurudeva sempre repete, Srila Raghunath Goswami, todos os Vaishnavas, o próprio Krishna, você precisa se refugiar aos pés de lótus do Vaishnava. Porque Mahaprabhu é chamado de Mahavadanya. E o Vaishnava é chamado de Mahavadanya. Ele consegue ser mais misericordioso que o próprio Mahaprabhu, como foi exemplificado na história de Jagai Mandana. Nityananda Prabhu chamou a atenção de Mahaprabhu. Falou, por que você quer invocar sua chakra para matar esses dois? Se você fizer isso, então todo o propósito do seu aparecimento em Kali Yuga vai por água abaixo. Você vem ensinar Raganuga Bhakti. Você vem propor Raganuga Bhakti para as almas mais caídas. Então, se você cortar a cabeça delas, como elas vão ter condição de aprender? Né? Então, essa característica, nós estamos no meio desse néctar supremo que se chama Gopurnima. É um momento brilhante na carreira de um Vaishnava, né? Todo ano a mesma coisa, você pode dizer assim, todo ano a mesma coisa, Janmashtami, né? Gopurnima. Mas se você refletir, você vai ver que cada Gopurnima que você passar, cada Janmashtami que você passar, cada Radhastami que você passar, e se você glorificar os Vaishnavas, se você glorificar Srimati Radhika, Krishna, Mahaprabhu, se você ficar na companhia dos Vaishnavas e das Vaishnavis, você vai ver que a cada ano esse Gopurnima vai demonstrar para você cada vez mais a sua característica de eternidade, né? E a sua característica também de conferir bem-aventurança eterna. Então, Gopurnima, um dia, para você meditar profundamente na Lila de Mahaprabhu, né? Como ele aparece e como ele planta no coração de Vaishnavas superiores como Raghunath Das Goswami essa misericórdia, essa compaixão que enfrenta qualquer dificuldade, né? É só ver o exemplo dos nossos 2 Gurudevas, dos nossos 3, dos nossos 4, dos nossos 5, dos nossos 6, quantos Gurudevas sejam, quanto sacrifício eles fazem para dar a sua misericórdia para as almas caídas, né? E depois Gurudeva vai explicar Bhakabid Vatmapagana, que são os protetores do caminho que leva aos pés de lótus do matador de Bhakasura. Bhakabid Vatmapagana. A palavra Bhakabid refere-se a Krishna, que é aquele que matou o demônio Bhaka, a personificação da duplicidade. A palavra Vatma significa um caminho. Vatma Chandrika. Como é que é? Um livro lindo de Gurudeva. Perdão, Mahaprabhu. Raga Vatma Chandrika. É um livro de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, em que ele fala basicamente sobre Raganuga Bhakti. Ragavatma Chandrika. Ragavatma, o caminho de Raganuga Bhakti. E aqui
Srila Gurudeva está explicando a palavra Vatma, que quer dizer um caminho. Ou, em outras palavras, o caminho do cultivo do amor a Krishna. O sufixo pa. Cadê esse sufixo pa? O sufixo pa que se encontra no verso 5. Esse sufixo pa. Asa chesta kasta prada vikata pashali biriha prakamam kamadi prakata patapati vyatikarai. Então, o Gurudeva pode estar falando sobre esse patapati galibadak maniham iti bakabid vatma pa, perdão, pa. O sufixo no caso é vatma pa, gani. Então, esse sufixo significa um guardião ou protetor e se refere aos Vaishnavas. O caminho é para Krishna, mas o protetor do caminho é o Vaishnava. O significado é que para se salvar dos obstáculos supramencionados, devemos chorar de todo o coração, chorar de dar dó e convocarmos os Vaishnavas, porque eles são os guardiões, os protetores no caminho do cultivo de Krishna Prema. No caminho nós vamos enfrentar várias dificuldades, vamos enfrentar várias âncoras. Várias âncoras vão estar nos prendendo pelo tornozelo enquanto nós tentamos caminhar no caminho. Esses poderosos, tão misericordiosos Vaishnavas com certeza protegerão você ao ouvirem o seu choro de dar dó. O seu choro de dar dó. Então vamos ouvir uma oração de Ramanujacharya dentro desse raciocínio. Pralada Narada Parashara Pundarika Vyasam Barisha Shuka Shonaka Bhishma Taubhyan Rukmanga Dodhava Vibhishana Valgunadin Punyam Imam Parama Bhagavatam Namami. Eu presto minhas respeitosas reverências aos grandes devotos santos do Senhor, encabeçados por Prahlad, Narada, Parashara, Pundarika, Vyasa, Ambarish, Shukadeva, Shonaka, Bhishma, Daubhya, Rukmangada, Uddhava, Vibhishana e Arjuna. O devoto poeta Shri Sarvagya, que é dotado de total fé, que é repleto de fé nos devotos, descreve a condição dos devotos da seguinte maneira. Então todos esses versos são do Padyavara. Tuad bhakta saritam patim chulukavad kadyotavad bhaskaram merum pashanti lostravad kimaparam gume patim vrityavad Chintaratna chayam shilashakalavat kalpadrumam kastavat samsaram trina rashivat kimaparam deham nijam bharava. Ó Bhagavan, seus devotos consideram o oceano uma mera pocinha, o sol um mero vagalume, a montanha Meru um torrão de terra, um poderoso imperador do mundo, um servo insignificante, um monte de joias Chintamani, meros fragmentos de pedra, a Kalpadruma que satisfaz todos os desejos, um cajado comum, e o mundo inteiro um monte de palha. O que mais se pode dizer? Sentindo saudade de você, eles consideram seus próprios corpos como fardos pesados. Eles estão nos seus corpos supostamente humanos e eles estão sentindo saudade de Krishna. Estão sentindo saudade. E eles são os devotos. Eles estão o tempo todo. Se eles são devotos puros, eles estão sempre sentindo saudade dos outros devotos puros que não estão mais presentes no planeta e do objeto do amor de todos eles, Krishna.
Então, para eles, olhar à sua volta e ver todas essas coisas que podem parecer fabulosas, admiráveis, impressionantes, né? Como você pode ir na Guatemala, você tem uma região da Guatemala que é cheia de furacões distintos, vulcões, perdão. Aí você tem como subir e lá em cima você tem como olhar na cratera do vulcão, você olha lá para baixo e você vê algumas labaredas ainda e saem várias cores, é um espetáculo multicolorido, impressionante, né, gente? Uau! Como que isso pode sair de dentro do corpo da Mãe Terra? Então você pode ficar assim, uau! Mas um Vaishnava que está sentindo falta de Krishna, está sentindo falta de Srimati Radhika, de Mahaprabhu foi embora. Né? Imagina, Mahaprabhu em 1534, ele parte e vários dos seus seguidores, praticamente Haridas Thakur partiu antes dele, porque Haridas Thakur sabia que ele ia embora. Então Haridas Thakur falou assim, me dê uma bênção, Mahaprabhu. Isso em Jagannath Puri, falou, me dê uma bênção, me permita partir antes da sua partida, porque eu vou morrer de saudade de qualquer maneira. Então me dê essa graça, coloque seus pés de lótus sobre o meu corpo contaminado, né, como ele costumava dizer, porque eu nasci numa família de muçulmanos, lechas, comedores de carne, né? E Mahaprabhu, que teve trocas tão profundas com Haridas Thakur, não Acharya Haridas Thakur, ao longo de toda a sua vida, ele concede aquela bênção. E pouco depois, Haridas Thakur parte desse mundo, entra em Samadhi. E Mahaprabhu pega o corpo de Haridas Thakur e começa a fazer um Harinama muito lindo, muito especial. E ele, com suas próprias mãos de lótus, coloca Shri Haridas Thakur em Samadhi. Porque para Haridas Thakur, imagina ficar nesse mundo material depois que o objeto dos olhos dele, o objeto dos ouvidos, a voz de Mahaprabhu, o objeto dos ouvidos dele, o corpo de Mahaprabhu, o objeto dos olhos dele, o aroma que emana do corpo de Mahaprabhu, o objeto do seu olfato, as formas de Mahaprabhu, o objeto do seu tato, e a prachada de Mahaprabhu, o objeto do seu paladar. Então, nós precisamos terminar aqui esse momento grandioso aqui do 5º verso do Mana Shiksha. Os ensinamentos que Shri Raghunath Goswami dá para sua própria mente, como o Gurudeva explica uma e outra vez, repetidas vezes. A mente é o escritório, ou é o espaço dentro da nossa estrutura que nós devemos atualizar, que nós devemos modificar. Nós não podemos modificar o espaço em si, mas nós podemos modificar a função do espaço. Né? Como o Deus diz, logo no começo do Mana Shiksha, ele diz que a mente é o mesmo ambiente no qual eu faço o meu sadhana. É com ela que eu penso em Krishna. É com ela que eu penso nos Vaishnavas. Mas é com ela também que eu penso um monte de besteira. É com ela que eu tenho raiva, que eu tenho luxúria. Né? Então é uma questão de mudar o foco. Como o Prabhupada dizia, consciência de Krishna é uma alternativa positiva para a sociedade humana. Né? Ainda mais ele sendo, Srila Prabhupada sendo um Gaura Bhakta. Ninguém é mais positivista do que um Gaura Bhakta. Tudo nele é otimismo, tudo nele é entusiasmo. Porque ele sabe, ele conhece a força infinita de Mahaprabhu para transformar os corações.
nós somos muito afortunados de poder amanhã novamente esse ciclo da nossa vida humana glorificar os pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu, Pachita Pam Jai, Nityananda Prabhu, Pachita Pam Jai, Giriraj Maharaj Jai, Nitai Gopremanandi, Pancha Kalpatarvasha, Prabhasindu Vivacha, Pachitanam Prabhu, Vishnu Nanda Padmanam, Stay Shiradi.